Estava na metade da videoconferência, daí que eu me lembrei que tinha que gravar. Eu sou terrível. Só vou fechar minha porta aqui para ouvir direitinho vocês. Espera aí. Chica, vai deitar, Chica. A Chica quer assistir a aula junto. Hoje, turma, a gente vai corrigir o final da gramática, aquelas páginas que a prof passou na semana passada, tá? Sobre a flexão de gênero. E eu vou falar um pouquinho sobre a flexão de número, que é o nosso próximo conteúdo. Esse conteúdo eu vou... Deixa eu ver qual é o dia dessa aula. Deixa eu olhar aqui na minha programação. A gente tem aula agora na quinta só, né? Então, é na quinta-feira que eu vou postar essa videoaula, tá? Vai ser um videozinho com PowerPoint, que nem vocês pediram, que disse que ficou melhor, né, do que com as fichas. E eu ainda não fiz o vídeo, eu só fiz o PowerPoint, tem que gravar. Vou gravar hoje, então vai ser com a mesma roupa que eu tô aqui, vai ser tudo igual. E aí eu vou pedir para vocês fazerem só um resuminho no caderno, tá bom? Depois, na sexta-feira, vai ter atividade daí da gramática sobre flexão de número, tá? Vai ser essa a nossa programação da semana. E não contei aqui, mas ontem teve atividade avaliativa, né? Que é a produção daquele texto, daquela descrição. Quero saber se vocês conseguiram produzir, como é que foi, se estão fazendo, como é que está sendo isso. Sora, eu vou fazer hoje de noite. Quem respondeu? A Manu? A Manu. Eu Tá. também. Tá. Então, assim, ó, quem ainda... Craito ainda não fez também? Ainda não fiz. O Henrique já se adiantou. Quem ainda não fez, presta atenção no que a prof vai dizer. Quando eu falo características físicas, aquilo que eu posso ver, tá? Tu vai partir do que o texto diz, mas tu pode incluir coisas que dizem respeito à tua leitura do texto, tá? Por exemplo, não tá escrito lá que ela é curiosa, mas a gente entende pelo texto que ela é curiosa, certo? Agora, eu tenho uma pergunta. A protagonista. Pode falar, Clara. Nas características físicas, né, que tu botou lá, dá para falar as coisas que ele tem? Não. Não? Tá. Características físicas, tu vai levar em consideração os aspectos visuais, assim. Tá? Entendi. Aquilo que Eu vou te entregar agora. não tem problema, pode mudar lá. Aquilo que se vê do personagem, tá? Vocês entenderam aquela ideia de principal e antagonista? Todo mundo sabe o que é uma coisa e o que é outra? Sim. Quem é o principal nessa história? Quem é o personagem principal? A moça. A moça, isso. E Não diz o nome dela, né, Sora? Não diz. E antagonista, o Barba Azul. Aí sim ele tem nome, né? Ele é tão importante, né, que ele parece ser o principal. Mas como ele é o vilão da história, a gente chama ele de antagonista, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas características. Deixa eu dar uma olhadinha na proposta para ver como é que eu escrevi, só para eu reler para vocês não fazerem bobagem. Peraí, já volto. Vocês ainda ficam me enxergando? Sim, né? Sim. Então, eu não posso nem coçar o nariz. Diz assim, ó. Releia o conto, reconheça quem são os personagens principais, né? O personagem principal e o antagonista. Faça uma descrição detalhada, contendo aspectos físicos, aquilo que se vê, loiro, alto, psicológicos, aquilo que se sente. 4. Você poderá usar partes do texto ou fazer a sua leitura desse personagem. Preencha as características no documento em anexo. Essa atividade vale 1 ponto. A produção será avaliada levando em conta a proposta, a ortografia e a contextualização. O que é isso, contextualização? É a relação daquilo com o conto. Se tu me disser, sei lá, que ele... sei lá... Que ele era um médico. Não está escrito no texto isso, não há nenhuma referência sobre ele ser médico, né? Ele parece ser um negociante, ele vai viajar a negócios, ele é um comerciante, é isso que o texto diz. Então, tu não pode dizer que ele é um médico, por exemplo, tá? Então, contextualizar é isso. Tu pode criar. Oi, Carlos. Oi, Marco. Mas tu não pode, assim, fugir muito do contexto da história.
tá? Quando Oi, eu digo... prof. Tudo bom? Quando eu digo Faz ali... uma sessão. Não comecei ainda, tô só falando do trabalho da descrição. Ah, tá. Quando eu peço ali que vocês caracterizem, vocês vão usar, então, adjetivos, palavras que possam, né, qualificar esses personagens, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre esse trabalho? Tranquilinho? A prof tinha esquecido de colocar o aviso da reunião, né? Da videoconferência. Eu jurei que eu tinha postado sexta, mas eu não postei, eu esqueci. Acho que porque eu falei com vocês na sexta, daí na minha cabeça, assim, já estava tudo certo. Eu entrei sem querer agora aqui, eu não sabia que horas era. Eu botei hoje de manhã, quer dizer, perto do meio-dia já era, eu acho que foi o Marco que me lembrou. Entrei de paraquedas aqui. Foi o Marco e o Juan, foram dois alunos que disseram que não estava... Foi tu, Marco? É, fui eu. Se pode almoçar. Pode almoçar. Então, vamos começar a correção? Vamos fazer... A gente vai fazer assim hoje, ó. Eu vou convidar uma pessoa para responder uma pessoa diferente para cada questão, pode ser? E aí um colega pode depois completar para ajudar. Como se a gente estivesse lá na sala, tá? Vamos fazer de conta. Já que a gente não pode estar lá, vamos fazer de conta. Ah, eu tenho uma coisa para falar antes disso. A gente ainda não tem uma data para voltar, vocês sabem disso, né? Tá? A gente está aguardando as orientações do Eduardo Leite, que é o governador do estado. Mas ontem a gente teve uma reunião e ficou orientado nessa reunião que o trimestre será fechado. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Aqueles alunos que têm atividades em aberto, não só na disciplina de português, mas em todas as disciplinas, façam uma boa revisão, tá? Faz o que tiver pendente, porque isso vai ser levado em consideração para a recuperação. Vai ter recuperação, como tem lá na escola, tudo normal, tá? Só que assim, ó, aqueles alunos que têm muita atividade pendente, eles já vão ser encaminhados diretamente para a recuperação. Então, procurem essa semana agora revisar as coisas, revisem todas as disciplinas, olhem tudo lá para ver se vocês têm pendências e procurem fazer ou conversar com os professores, certo? Ah, digamos assim, eu tenho muitas atividades, eu não vou conseguir terminar tudo. Entra na sala de aula, conversa com o professor no particular ali, explica o que está acontecendo, dá um retorno, tá? Para vocês não ficarem, depois não comprometer a avaliação de vocês. A gente vai corrigir, Loz, a 163 até a 165, é isso, né, gente? Tô falando bobagem. É que na 162 tinha explicação só. Eu vou retomar um pouquinho ali a explicação e já vou começar a correção, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, as páginas, só um pouquinho. Apresentar. Ô, prof, tem algumas que eu não entendi, tá? Não tem problema, Carlos. A gente vai fazendo juntos, Tá. pode ser? Aham. A prof vai te ajudando, tá? O que é isso aqui? Pode ser. Tá. Vamos lá, então. É aqui, mas eu vou começar daqui porque eu quero falar. Assim. Tá dando para ver? Tá. Vou aumentar um pouco. Sim. Vou Tá ocultar dando. isso aqui que vocês me ensinaram. Tá. Então, assim, ó. O que é essa variação de gênero, né? A gente falou um pouquinho na última aula, como tem gente diferente, vou dar uma retomadinha, tá? A variação de gênero é essa mudança do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. A gente tem que entender que o substantivo é a palavra que vai se flexionar, que vai se modificar, que vai se transformar. Ela não é estática, sempre igual, nenhuma estátua, tá? Ela é mutável, ela vai se mexendo, ela é um filme, né? Que tem movimento. Então, assim,
O gênero é essa questão do masculino e feminino. A gente não diz que palavra tem sexo, embora masculino e feminino seja uma designação para sexo, né? O sexo feminino e o sexo masculino, a gente não usa essa mesma relação porque as palavras, nem toda palavra vai ter uma troca pelo masculino e feminino. Por exemplo, cadeira. A cadeira, ela é feminina, mas não tem o cadeiro, né? Então não tem relação com sexo. A ideia aqui é gênero, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. E o gênero vai se dar na língua portuguesa, principalmente através da troca da letra final lá, que a gente chama de desinência, né? Ou a terminação do O pelo A. Então, essa é uma forma, tá? Uma forma de formação do feminino, né? Que é a mudança do masculino para o feminino. Eu também posso fazer isso com o auxílio do artigo, tá? O artigo, ele também pode me ajudar nisso. Eu posso usar, no caso dos animais, a palavra macho e fêmea. E é mais ou menos isso, tá? Aqui tem uma curiosidadezinha legal, ó. Quando eu mudo o artigo, eu mudo o significado da palavra. Olha que interessante. O rádio é o aparelho, mas a rádio é a estação. Se eu falo o cura, eu estou me referindo ao padre. Agora, se eu falo a cura, eu estou falando sobre recuperação. A cura da Covid está chegando, né? Então, eu tenho aí um artigo feminino que vai mudar completamente o sentido dessa palavra. Olha que interessante. Então, significa que essa questão do masculino e feminino não é tão simplória assim, né? Simplória no sentido assim, de que a gente não deva dar valor, tá? Com os adjetivos não vai ser diferente. O adjetivo ele vai seguir a mesma regra do substantivo, até porque ele precisa combinar com o substantivo. Lembram lá no 5º ano que, quando a prof falou sobre os determinantes do substantivo, que o adjetivo, o artigo, eles precisam estar sempre combinando com o substantivo? Então, a questão da flexão aqui vai respeitar essa mesma regra, tá? O acréscimo do A vai ser a principal característica dessa formação, mas eu vou ter outras formações ali diferenciadas que são próprias da língua, tá? Como ali, ó, adjetivos, porém, que tem uma só forma para o masculino e para o feminino. Feliz, por exemplo, não tem feliz ou feliz, né? É feliz e pronto. O substantivo é que vai definir aqui que é feminino, tá? E também há essas formações mais, assim, complexas. Por exemplo, mal, má. Então, cai o U, né? Aqui, cristão, cristã, cai o O. Europeu, europeia, que é o mesmo caso de plebeia e plebeu, tá? Então, mais ou menos isso. Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo? Vamos fazer a leitura da tirinha. Eu quero um menino e uma menina. Pode ser Eu. Quem é o eu? Marco? É. Tá, o Marco vai ser o pai. Quem quer ser a Suriá? Eu quero ser. Quem é? Eu, Manu. Manu, então tá. E eu preciso de alguém para ser a mãe. Professora, eu só vou pegar meu livro aqui, peraí. Tá bom. Que fica melhor pra Quem mim. Quem falou eu para ser a mãe? Claro. A página é mesmo, senhora? Claro. Essa página é 163. Falta a mãe. Quem quer ser a mãe? Eu. Ótimo. Então vamos fazer a leitura. Pode começar. Vou fazer um boneco para a mamãe. Ela vai adorar. Ainda mais porque o modelo fui eu. Mãe, feliz Dia das Mães. Oba, Will Smith. Calma, pai. No Dia dos Pais você vai ganhar a Valéria Vanessa. Valença. A Valéria Valença é uma sambista, é uma modelo bonita, assim, muito linda. Ela fazia Globeleza, não sei se vocês lembram. Não. Tinha a abertura do carnaval na Globo, tinha a garota Globeleza. Não Eu lembra? não. Eu acho que eu sei. Ela é muito linda, ela que fazia a Globeleza. Ela é a Valéria Valença. Então, vamos lá, número 1. Marco, tu pode fazer o número 1, já que tu estava lendo aí? A prof lê a pergunta e tu lê a tua resposta, pode ser? Aham. Então tá, vamos lá.
Suriá faz um boneco para dar de presente à mãe. Letra A. Que data Suriá está comemorando? Peraí. Aqui. Dia das Mães. Perfeito. Letra B. Na opinião do pai, por que a mãe iria gostar muito do presente? Porque o modelo para o boneco foi ele. Ótimo, isso aí. Pessoal, não esqueçam que a prof vai postar isso aqui depois para vocês poderem corrigir com mais calma, tá? Não precisa ficar copiando agora, tá? Agora presta atenção, escuta, curte a correção, e aí depois tu pode, assim que acabar a videoconferência, a prof já vai postar lá, tá? 2. Ai, pessoal, eu botei para gravar, agora me deu dúvida. Botei, eu Então, acho. sério. Sim, botou. Ah, tá. Aí eu esqueço, eu tenho que me lembrar. Fico toda hora me policiando. Então, a 2, tá? A 2 a gente vai falar da letra B. A letra A eu não vou falar, tá? Vou falar só da... Não, vamos falar da letra A também. A que classe gramatical pertencem as palavras boneco, mamãe, modelo, mãe e pai? Quem gostaria de responder? Pode? Os substantivos. Muito bem. Então, assim, ó, quando eu falo em classe de palavra, eu estou falando do tipo de palavra, né? A gente está classificando, e agora no sexto ano a gente vai classificar bem direitinho as palavras variáveis, tá? Então, a gente vai falar sobre artigo, adjetivo, numeral, pronome, todas essas classes. Então, quando eu falo em classe de palavra, eu estou falando que tipo de palavra. Letra B. Faça a flexão de gênero do substantivo. Quem gostaria de fazer essa? Vamos lá. Eu posso ir, Sara? Pode? É o Henrique? Boneca, papai, a modelo, pai, mães. Muito bem, Henrique, isso aí. Vocês viram ali no caso de modelo? Modelo é um substantivo diferente, né? Não existe a modela, né? A gente troca só o artigo e aí o artigo vai fazer essa mudança. A gente chama de comum de dois gêneros, né? E tem aquele que é sobrecomum também, que é aquele que é sempre igual. A testemunha é sempre feminino, tá? O contexto que pode dizer se é ele ou é ela. Então, também há essa diferenciação aí no gênero. Como é feita a flexão de gênero desses substantivos? Então, é só observar. No primeiro caso, por exemplo, se inclui o a. No segundo, mamãe ali, mãe e pais, mudou completamente a palavra. E no modelo se incluiu o artigo, né? Se modificou, na verdade, flexionou o artigo para mudar a palavra, tá? O gênero da palavra. Prof, Não entendi. foi uma dessas que eu não entendi, tá? Tá bom, Carlos. Era mais difícil essa questão mesmo. Tu tinha que explicar o que tu tá olhando ali, ó. Tu tinha que analisar caso por caso. Então, tu tinha que olhar boneco e perceber que para fazer o feminino, tu acrescentou o A no final. Aí ficou boneca, certo? A palavra mamãe, mãe e pais, há uma flexão ali de gênero que muda completamente a palavra. Não é mãos, né? Mamãos, nem mão para pai, né? Não dá. Então, tem uma outra palavra que vai fazer essa variação, tá? E no caso de modelo, é o artigo ali da frente que faz essa mudança. Certo? Agora eu vou corrigir, vou pular lá para número 4. Eu vou corrigir aquelas que eu quero para revisar, tá, gente? As demais depois vocês podem corrigir com o gabarito que vocês vão receber aí. Então, aqui, ó. Ai, sai coisa. Os substantivos e os adjetivos terminados em ão fazem o feminino de 3 formas. Observe. Irmão, irmã. Leão, leoa. Comilão, comilona. Olhem para aquelas partes que estão em negrito ali, que estão destacadas. Essas são as terminações dessas palavras, tá?
Percebam que o primeiro caso, o ão, virou só a. O ão do segundo caso virou oa. E o terceiro virou ona. Mas por que será que isso é assim? Convenção da língua, tá? Não tem muita explicação. Dê o feminino das palavras abaixo, distribuindo em 3 colunas, conforme o exemplo. Então, olha só, eu tenho uma lista de palavras ali e eu tinha que juntá-las pelo padrão da forma como o feminino é feito, tá? Então, por exemplo, tinha que ter 3 colunas ali. Uma coluna onde vai ficar todos os terminados em a, uma coluna onde vai ficar os terminados em oa, e um com os terminados em ona. Aqui o quadrinho, ó, como é que fica, tá? Não precisava ser um quadrinho, né? Pode ser uma listinha só, não tem problema. Então, quais são os substantivos terminados em a? Anciã, guardiã, artesã, cirurgiã e cidadã. Tá? Ela é uma cidadã do mundo, né? Cidadã. Terminado em oa é patroa e leitoa. E terminados em ona, peona, espertalhona, solteirona e cinquentona. Às vezes eu nem enxergo, tão pequenininho que é isso aí. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Tá, vou seguir então. 5. Alguns substantivos apresentam formas inteiramente diferentes para indicar o masculino e o feminino, que é aquele exemplo daquela questão anterior que a gente tinha visto, né? Mãe, pai, né? Uma palavra completamente diferente. Homem, mulher, zangão, abelha são exemplos aqui. Identifique o feminino dos substantivos da primeira coluna, relacionando-os com os da segunda. Quem quer fazer essa? Eu posso fazer, prof. Por favor. Ok, cavalo, égua. Na verdade, égua, cavalo, cabra, bode, dama, cavalheiro, Isso, com LH. madrasto, padrasto, madrasta, padrasto, amazona, cavaleiro, rainha, rei e besta, burro. Isso mesmo. Eu não sabia Perfeito. que era Amazonas, Flora. Não sabia? É a mulher que anda a cavalo. Lembra da Mulher Maravilha, gente? A Mulher Maravilha é uma amazona. Foi o que eu lembrei. Começa lá no início do filme explicando lá sobre as Amazonas. Lembram que elas estão todas a cavalo? Lembrei na hora da Mulher Maravilha aqui. Muito bem. Vamos agora para... Aqui tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Tudo certinho? Nós vamos para 6, então, tá? A 6 vai falar bastante dessas formas diferentes de compor o feminino e o masculino, tá? Então, ó, alguns substantivos são invariáveis quanto ao gênero, isso é, apresentam a mesma forma, quer se refiram aos seres do sexo masculino, quer o sexo feminino. A indicação do sexo do ser, a gente está falando de ser, por isso que a gente está falando de sexo aqui, tá? A gente está falando só de palavra. A indicação do sexo do ser a que se referem é feita de 3 maneiras. Então, número 1, pelo acréscimo do macho e fêmea, então isso vai servir para os animais, principalmente, tá? Ó, o jacaré macho, o jacaré fêmea, não é a jacaré, né? É o jacaré fêmea. Por meio do artigo, então, o dentista, a dentista, ou a gente só vai saber pelo contexto. Ele foi a principal testemunha, ela foi a principal testemunha. Percebam que a palavra testemunha, que é o substantivo, não mudou, ficou igual sempre, né? Então, como é que eu vou saber? Eu vou saber pela frase. Isso é contexto, tá? É pelo que quer dizer. Então, vamos ver o que a questão pediu. Ai, meu telefone não para aqui de gritar. Veja a lista de palavras a seguir, na qual se incluem substantivos invariáveis quanto a gênero e também substantivos variáveis, tá? Então, tem várias palavras ali. Letra A. Identifique na lista os substantivos invariáveis quanto a gênero e distribua-os em 3 colunas, conforme o exemplo a seguir, agrupando-os pela maneira de indicar o sexo do ser a que se refere. Tá? Deu para entender a questão?
Era a mesma coisa daquela questão anterior que tu tinha que criar a tabelinha, tá? Para fazer assim, colunas. Então, o jacaré macho e fêmea, junto dele tu vai colocar a onça, o tatu, a baleia, a cobra e a águia. Todos esses a diferença vai se dar pelo macho e fêmea. Eu botei zangão também. Botou o quê? Zangão. Não entendi. Zangão. Zangão, zangão, zangão. Ah, mas o zangão é a abelha, Ah, tá. Tá, deixa. Aí não dá, é por palavras bem diferentes daí, tá? É outro caso. Depois tu tinha que separar ali, ó, aqueles que eu vou colocar o artigo e é ele que vai definir. Então, dentista, selvagem, servente, modelo, manequim e indígena, tá? Essas são as palavras que vai ser o artigo que vai definir. A indígena eu sei que é uma mulher, o indígena eu sei que é um homem. A manequim eu sei que é uma mulher, o manequim eu sei que é um homem, certo? Então, é o artigo que define. E, por último, aqueles que têm essa característica de ser sempre feminino ou sempre masculino, que é a testemunha, a vítima, não existiu vítima, a criança, não existiu criança, o cônjuge. Você sabe o que é cônjuge? Não. É o marido e mulher, é o que é casado com alguém. Feia essa palavra, né? A criatura, não existiu criatura, e o carrasco. Sabe o que é um carrasco? Não. Vocês têm uma ideia? O que vocês acham que é carrasco? Um meio de transporte? Não. Ai, adoro. Não. Carrasco é alguém, digamos, que oprime o outro, que é mal com o outro. Os escravos, na época da escravidão, eles tinham seus carrascos, que eram aqueles que maltratavam, eram violentos. Então, carrasco tem essa... É uma palavra ruim, assim. É um autoritário, alguém malvado. Malvadão. Seria um antagonista, tá? Nas histórias, nos contos de fada. Depois, B. Escolha um substantivo da terceira coluna e crie duas frases em que, pelo contexto, fique claro o seu emprego em referência a um ser do sexo feminino em uma delas e a um ser do sexo masculino na outra. Então, digamos, se tu vai escolher modelo, tem que ter uma frase para cada gênero. Quem gostaria de ler sua frase? Vamos lá, gente. Gente! Não me deixem só. Vou voltar para olhar para a cara de vocês. Vocês não estão me respondendo? Oi! Respondam-me! Marco, me salva! Tá, vou falar. Quer falar? Ótimo! Eu falo. Tá, vou falar agora. A primeira frase vai ser da criatura. Ótimo! Mariana é uma criatura difícil. Ótimo! A gente sabe que é feminino por causa da Mariana. Perfeito! E o outro é: José é uma criatura difícil. Ótimo! Agora masculino. Muito bom. Muito obrigada. Salvou a minha vida aí. Vamos para a sétima e a última que a gente vai corrigir, tá? Alguém mais quer ler? Não, parece ninguém. Não, ninguém está com vontade de me ajudar. Não? Tá, então vamos para 7. Dê o sentido dos substantivos destacados nas frases a seguir, atentando para o gênero de cada um deles. Se necessário, consulte o dicionário. Aqui é aquela questão que a prof falou dos substantivos que podem... A flexão pode mudar o sentido dessa palavra, tá? Aquele rádio está ruim, que não consigo sintonizar nenhuma rádio. Então, no primeiro caso, eu vou ter o aparelho, e no segundo eu vou ter a sintonia, né, a emissora.
B, o homem da direita é o cabeça da quadrilha. Cabeça que dá a ideia de líder, de chefe. Mário é uma cabeça. Mário é uma cabeça. Foi aprovado no vestibular sem fazer cursinho. Quer dizer que ele é muito inteligente. Peguei uma lotação para ir à rodoviária. Tá falando daquele ônibusinho pequeno. Agora, se eu disser, sinto muito, a lotação está concluída, aí, mas a gente fala geralmente a lotação, né? Eu vou pegar a lotação para ir no médico, né? Mas o certo seria lotação, tá? Mas é aquilo, na língua falada a gente não respeita muito essas normas, né? Essas regras. Deixa eu me dar uma. Então é isso. Dúvidas, perguntas? A 8 tu não vai corrigir? A 8 vou deixar para vocês lá. Quer que eu corrija? Tiveram dúvidas? Não, só para saber. Tá, então tá. Então eu vou deixar para vocês conferirem lá no gabarito, tá? Aí vocês podem conferir e fazer a correção de vocês. Quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse conteúdo. Ele é fácil, né, gente? Vocês já estão acostumados. Nada disso aí é novidade, tá? Tudo já tá até na cabecinha de vocês, porque já é interno da gramática da cabeça da gente. Duda não tinha te visto. Nem a Carol. Oi, Carol. Não tinha visto. Abram um vídeo aí para ver vocês. O Léo também não tinha visto entrar. Quem é que é o Pokémon ali? Oi, Lucas! Tudo bem? Oi, Muito, sim. muito frio por aí? Aham, eu tô na serra, tá muito frio. Pois é, eu sei. Tu me disse da outra vez, friozão, né? A Alice quer participar da aula, tá? Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Alice! Vou saber das novidades. Ai, mãe. Esta Alice. Luísa. Oi. Também tá dentro. Quem mais que eu não tinha visto ainda? Foi ficando cheia essa sala e eu nem percebi. O Henrique. O Henrique. O Pokémon é o Painha. Ah, tá. Boa. Tá, agora vai para lá. Fecha a porta. Tá. Então, terminamos a correção. Eu vou ler um textinho para vocês, pode ser? Vem cá, vocês receberam o vídeo que eu mandei para vocês durante o início da quarentena, que eu mandei um vídeo? Sim. Receberam? Sim. Uma contação de histórias. Aham. Uma leitura de história, né? Vamos ler, então, um conto do... Vamos ler para terminar a aula um conto. Qual conto vocês querem que eu leia? Prof, Homem da esquina, não. ô prof, Oi! eu saí porque a internet aqui em casa caiu e daí eu não tava conseguindo entrar mais, daí agora que a gente ajeitou o negócio, desculpa. Tudo bem, Lívia. A prof corrigiu as páginas da gramática, mas eu vou deixar um arquivo com o gabarito para vocês poderem completar a correção. Tá? Aí depois tu pode pegar no... Eu vou publicar junto com a gravação da nossa videoconferência aqui. Tá? E tu pode assistir depois, tá bom? E aí, qual conto vocês querem que eu leia? A Bela e a Fera. A Bela e a Fera? Adoro. Eu gosto de professora. Gato de botas. Cadê a Fera? Gato de Botas, a Bela e a Fera, que mais? Chapeuzinho. Concordo com todos. Gato de Três bola. Porquinhos? Gato de botas. Não, desse porquinho eu escutei quando eu tinha... Nossa, escutei muitas vezes. Ah, deu esses dias, né, a Bela e a Fera. O que é CRA? Eu não ouvi. Avião, grava! Deu. Eu preciso contar os porquinhos de trás pra frente. Gato de botas, gato de botas, gato de botas. Eu quero ver ele passando a perna no rei lá.
Então, vamos de gato de botas? Pode ser? Na próxima aula a gente lê outro. Gato Pode. de bota. Na Pode. próxima, eu ler Bela e a Fera. Pode ser, então. Combinado. Vocês me lembrem depois. Espera aí que eu vou achar. Quem achar a página me diz. Não achei ainda. Vou ter que procurar lá no índice. É a página 50. Obrigada, Marco. Marco sempre me ajudando. Esse é o Marco O Alice. que eu ia falar? Ele é muito legal. Ele sempre me ajuda. Se vocês quiserem acompanhar aí, ó, a gente podia até ler juntos, né? Eu li um pedaço, vocês iam lendo outros. O que vocês acham? Eu tô com o livro aqui, Ótimo, o Marco pode me ajudar. Quem mais está com o livro na mão? Eu também. A página 50, Sora? Isso, o Lucas também tá, o Carlos, Eu também, Sora. Pô, fala comigo. a Lívia também, a Clara também. Então, vocês vão me ajudando, tá? Eu vou ler um pedaço, depois eu vou passar para vocês a bola. Calma aí, Vamos lá. Sora, só deixa eu pegar o livro. Pega. Sora, foi uma aventura conseguir esse livro. Foi, eu amo esse livro. Tenho há muitos anos ele. A minha mãe foi lá na Posso? feira do livro, conseguiu tudo. Ah, é? Lá no centro. Esse aqui é leitura nova, né? Não era do ano passado. É. Eu tô esperando Não. chegar o meu livro do Jardim Secreto, que ainda não chegou. O meu já chegou. Onde é que tu comprou, Marco? Sora. A minha mãe comprou, acho que na feira do livro do centro. Vou perguntar pra ela, deixa eu ver. Ah, não, foi numa feira do livro que tem ali no Lindóia. Eu achei na Amazon, Ah, Sora. tá. Na Amazon. Pois é, eu também vi. Tinha um precinho bom lá na Amazon. Vou ver. Sabe ali aquela feira do livro do Lindóia? A gente já foi, né, Já mãe? fomos, já E fomos. a gente já Cheiro de comprou o comida. livro. Já compramos livros lá. Então, vamos lá. O Gato de Botas ou o Mestre Gato. Toda a fortuna que o moleiro deixou para os 3 filhos foi seu moinho, seu asno e seu gato. A partilha foi feita imediatamente e não foi preciso chamar o tabelião nem o procurador, que logo teriam devorado o parco patrimônio. Parco é pouco, tá? O filho mais velho ficou com o moinho, o segundo com o asno, e para o caçula sobrou o gato. Este último não se conformava de ter um quinhão tão mesquinho. Meus irmãos, dizia, poderão ganhar a vida honestamente trabalhando juntos. Quanto a mim, quando tiver comido o meu gato e feito luvas com a sua pele, só me restará morrer de fome. Ai, que malvado, já queria matar o gato. O gato que escutou essa O fala... gato é a melhor coisa que tem, Sora. É, que malvado. O gato que escutou essa fala sem se dar por achado, disse-lhe com ar grave e ponderado. Não se aflinja, meu amo. Basta que me dê um saco e mande fazer para mim um par de botas para que eu possa andar pelo mato e verá que o pedaço que lhe coube na herança não é tão mau assim. Embora não se fiasse muito naquela conversa, o amo do gato já ouvira usar tantas artimanhas para pegar ratos e camundongos, pendurando-se de cabeça para baixo pelos pés ou escondendo-se na farinha para se fazer de morto, que teve um fio de esperança de ser socorrido por ele na sua desgraça. Quando recebeu o que pedira, o gato calçou garbosamente as botas. Depois meteu no saco farelo e alfaces e o pendurou às costas, segurando os cordões com as 2 patas da frente. Partiu então para um bosque onde havia muitos coelhos. Lá chegando, esticou-se como se estivesse morto e esperou que algum coelho jovem, ainda inocente das perfídias deste mundo, viesse se enfiar no seu saco para comer o farelo e as alfaces. Mal se deitara, foi premiado com sucesso. Um jovem coelho entrou no seu saco e, mestre gato, puxando imediatamente os cordões, o agarrou e matou sem misericórdia. Todo orgulhoso de sua proeza, foi à casa do rei e pediu para lhe falar. Fizeram-no subir aos aposentos de sua majestade e, após entrar e fazer uma profunda reverência,
o gato disse: trago comigo um coelho da floresta com que o senhor Marquês de Cabará, foi o nome que de Veneta deu ao amo, me encarregou de vos presentear da parte dele. Diga ao seu amo, respondeu o rei, que lhe agradeço e que ele me dá um grande prazer. Já vou passar. A lista não passou para eles lerem. Mais uma vez, o gato foi se esconder num campo de trigo, mantendo sempre seu saco aberto. E quando 2 perdizes se enfiaram nele, puxou os cordões e capturou-as. Em seguida, foi dá-las de presente ao rei, como fizera com o coelho da floresta. Mais uma vez, o rei recebeu com prazer as 2 perdizes e mandou que dessem uma gratificação ao bichano. Marco, continua? Aham. Assim, por 2 ou 3 meses, o gato continuou a levar para o rei, de tempos em tempos, uma caça em nome de seu amo. Um dia, tendo ficado sabendo que o rei sairia a passeio pela margem do rio com a filha, a mais bela princesa do mundo, ele disse a seu amo: se quiser seguir meu conselho, sua fortuna está feita. Basta que vá se banhar no rio no lugar que lhe mostrarei e deixe o resto por minha conta. O Marquês de Carabá fez o que o gato lhe aconselhava, sem saber para que aquilo poderia servir. Enquanto ele se banhava, o rei passou por ali, e o gato se pôs a gritar a plenos pulmões: socorro, socorro! Meu senhor Marquês de Carabá está se afogando! A esse grito, o rei enfiou a cabeça pela janela da carruagem e, ao reconhecer o gato que tantas vezes lhe levara à caça, ordenou aos seus guardas que fossem a toda pressa socorrer o senhor Marquês de Carabá. Enquanto os guardas tiravam o pobre Marquês do rio, o gato se aproximou da carruagem e disse ao rei que, enquanto seu amo se banhava, ladrões tinham levado suas roupas, por mais que ele tivesse gritado: pega, ladrão! Com todas as suas forças. Na verdade, o maroto se escondera debaixo de uma pedra grande. Imediatamente, o rei ordenou aos servidores encarregados de seu guarda-roupa que fossem buscar um de seus mais belos trajes para o senhor Marquês de Carabá. Depois, o rei fez a ele 1000 cumprimentos e como as belas roupas que acabara de ganhar realçavam seu semblante agradável, pois era bonito e bem constituído. A filha do rei o achou muito do seu agrado. Mal o Marquês de Carabá lhe dirigira 2 ou 3 olhares muito respeitosos e um pouco ternos, ela ficou perdida de amor. O rei quis que o Marquês entrasse na carruagem e fosse com eles passear. O gato, encantado de ver que seu plano começava a dar certo, seguiu na frente e, encontrando alguns camponeses que ceifavam num prado, disse-lhes: boa gente que está ceifando. Se não disserem ao rei que o prado que estão ceifando pertence ao senhor Marquês de Carabá, serão todos picados miudinho como recheio de linguiça. Muito bom, Marco. Quem continua? Pode ser, doutora? Pode ser, Clara, então. E, de fato, o rei perguntou aos camponeses a quem pertencia o prado que ceifavam. Pertence ao senhor Marquês de Carabá. Responderam todos em coro, porque a ameaça dos gatos amedrontará. Tem aí uma bela herança, disse ao rei Marquês de Carabá. Como vedes, majestade, respondeu o Marquês, é por um prado que ele não deixa de produzir abundâncias todos os anos. O mestre gato, que seguia sempre à frente, encontrou um grupo de homens que se colhiam e lhe disse: boa gente que está colhendo, se não disserem ao rei que todo este trigo pertence ao senhor Marquês de Carabá, serão todos picados miudinho com recheio de linguiça. O rei passou... Tá, senhora, deixa que saiu o meu livro.
O livro morreu, bem. perdi a página. Tá, tudo bem. Outra pessoa continua, então. Carlos, pode ser? Não tô com o livro. Lívia, tu? A internet da Lívia, não sei se está boa. Página 55. 55. O rei que passou instantes depois. É o segundo parágrafo da 55. Só para ver se eu não tinha dito. Sim, obrigada. O rei, que passou instantes depois, quis saber de quem pertencia o trigo que via. Pertence ao Marquês de Carabá. Responderam os Não dá para entender muita com coisa. jeitinho. Não tá dando para ouvir, Lívia. Lívia, tua internet está com... É mais uma vez Não tá me ouvindo. o gato que Lívia, a gente não está conseguindo te ouvir. A prof vai continuar mais um pedaço, tá? O rei que passou instantes depois quis saber a quem pertencia todo o trigo que via. Pertence ao Marquês de Carabá. Carabá, agora eu li certo. Responderam os colheiteiros. E mais uma vez o rei se congratulou com o Marquês. O gato que ia diante da carruagem dizia sempre a mesma coisa a todos que encontrava. E o rei estava pasmo com as riquezas do senhor Marquês de Carabá. Finalmente, Mestre Gato chegou a um belo castelo que pertencia a um ogro, o mais rico que jamais se viu, pois todas as terras por onde o rei passara eram parte de seu domínio. O gato, que tivera cuidado de se informar sobre quem era esse ogro e do que era capaz, pediu uma audiência, alegando que não quisera passar tão perto de um castelo sem ter a honra de prestar suas homenagens ao castelão. O ogro recebeu com a cortesia de que um ogro é capaz e o convidou a sentar. Garantiram-me, disse o gato, que você tem o dom de se transformar em todo tipo de animal que é capaz, por exemplo, de se transformar num leão ou num elefante. É verdade, respondeu o ogro bruscamente. Para lhe dar uma amostra, vou me transformar num leão. O gato ficou tão apavorado de ver um leão diante de si que, num instante, estava nas calhas do telhado. Não sem dificuldade e perigo, por causa das botas, que não eram grande coisa para se caminhar sobre telhas. Algum tempo depois, tendo visto que o ogro voltara à sua primeira forma, o gato desceu e confessou que ficara aterrorizado. Garantiram-me ainda, disse o gato, mas não pude acreditar que você também tem o poder de se tornar a forma dos animais mais pequeninos, que pode se transformar, por exemplo, num rato, num camundongo. Confesso que isso me parece totalmente impossível. Impossível, replicou o ogro. Veja só! E no mesmo instante se transformou num camundongo que se pôs a correr pelo assoalho. Quando viu isso, o gato se jogou em cima dele e o comeu. Que sem vergonha esse gatinho. Mas depois ele vai se transformar num barriga. Nesse meio tempo, o rei, ao passar, viu o belo castelo do ogro e quis visitá-lo. Para, filha, deixa eu ver. Ao ouvir o ruído da carruagem passando sobre a ponte levadiça, o gato correu para a frente do castelo e disse ao rei: Seja bem-vinda, Vossa Majestade, ao castelo do senhor Marquês de Carabá. Mas como, senhor Marquês, exclamou o rei, também este castelo lhe pertence? Não pode haver mais bonito que este pátio e essas construções que o cercam. Jamais o interior. Vejamos o interior, por favor. O Marquês deu a mão à jovem princesa e os dois seguiram o rei escada acima. Quando entraram no grande salão, encontraram servida uma magnífica refeição. O ogro mandara preparar para uns amigos que deveriam visitá-lo naquele mesmo dia. Mas eles, sabendo que o rei estava lá, não haviam ousado entrar. Tchau, filha. Tem gente saindo. Ai, acabou o tempo da aula e a prof está aqui tagarelando. Ah, mas agora falta pouco. Ô, prof.
Essa parte do castelo aí é a minha parte preferida. Pois é, vou terminar, tá, gente? Vocês têm videoconferência agora com a outra prof? Não. Não, Tá, agora é arte. Não. tá, então eu vou terminar. Onde é que eu parei? Acho que eles saíram antes deles saírem. Ali, o rei encantado com as boas. Ai, me perdi totalmente. Qual é a página? 57? 57. Fala de novo, Marco. Ah, tá. O rei encantado com as boas Me qualidades. achei. O rei, encantado com as boas qualidades do senhor Marquês de Carabá, qualidades pelas quais sua filha estava perdidamente apaixonada, e vendo as riquezas que ele possuía, disse-lhe depois de ter tomado 5 ou 6 taças: depende somente de ti, Marquês, vir a ser meu genro. O Marquês, fazendo profundas reverências, aceitou a honra que lhe fazia o rei, e naquele dia mesmo casou-se com a princesa. O gato tornou-se um grande senhor e passou a só correr atrás de camundongos para se divertir. Moral da história: por mais conveniente que seja uma bela herança receber do avô, do pai ou do tio, e depois de juros viver, para os mesmos bem-nascidos, a habilidade e a perícia podem suprir bens recebidos. Outra moral: se o filho de um moleiro com tanta presteza arranca tão meigos olhares e suspiros e ganha o coração de uma rica princesa, é que a roupa, a beleza e a doçura são meios que contam com certeza. Ah, mas isso aí só nos contos de fada, né? Pra guria cair assim de amor já na primeiro olhar. E para parecer um gato falante, né? Que usa botas ainda? Aham. Só conto de fada, né, gente? Que tem um QI maior que do próprio dono. Aham. Que achou que ele não ia ganhar nada com esse gato. Para enganar até mesmo o rei. Isso mesmo. Essa história é assim um conto de fadas bem marcadinho. A gente entende bem a estrutura de um conto de fadas por esse texto. Tem tudo assim, tem essa questão da artimanha, em que tudo se resolve, que é clássico dos contos de fada, né? Assim como o príncipe vir beijar a princesa e tudo se resolver, né? Também é. Então tá, meus amores. Se beijar a princesa e ela se acordar toda. Isso. Adorei ver vocês. Amei nossa aula. Até a próxima. Até, Sônia. Até. Tchau, meus amados. Tchau, Sônia. Até, beijo. Beijo, Tchau, fiquem Sara. bem. Tchau, gente.